Boa noite, meus amigos. Boa noite, família. Palavra do dia, né? Já é noite. Como eu não pude gravar de manhã por problemas técnicos, ainda está valendo a palavra para o dia de hoje. Hoje é terça-feira, dia 30 de junho de 2020. Vamos dar sequência ao estudo, né? A meta de produzir o novo homem, a igreja. Hoje eu quero falar, meus amigos, da melhor ressurreição, né? Muitos pastores, muitos pregadores, muitos irmãos, eles acreditam que há apenas uma ressurreição, um arrebatamento. Mas eu quero provar para vocês dentro da palavra de Deus. Porque desde que eu me coloquei a estudar a Bíblia, Deus me deu esse entendimento que há duas ressurreições. Há dois arrebatamentos, ok? Então vamos dar sequência. A palavra de hoje se encontra no livro de Colossenses 3:10 ao 11. E vos revestistes do novo homem, que está sendo renovado para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e em todos. Amém? Pessoal do TikTok mandando mensagem aí. Muito obrigado, meus amigos. Eles também acompanham a palavra ali, né? Em vídeos curtos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. A revelação desta palavra, como a morte nos conduz à ressurreição, em sua ressurreição, Cristo nos colocou em si mesmo. Então, sua essência divina, ele fez de nós em si mesmo o novo homem, que é a igreja. Efésios 2,15 não diz, para que dos dois criasse um só novo homem. Não ignore a frase, em si mesmo. Sem estar nele, não poderíamos ter sido feitos o novo homem, porque em nós mesmos não temos a essência divina, que é o elemento do novo homem. Somente na essência divina e com ela é que fomos feitos o novo homem. Só é possível ter a essência em Cristo. Amém? De fato, Ele mesmo é essa essência, esse elemento. Portanto, em si mesmo, Cristo fez dos dois um só novo homem. Todos precisamos ficar profundamente impressionados com o fato de que nós, os crentes, os cristãos, né, fomos feitos um só novo homem em Cristo. Quero falar agora do revestir-se do novo homem. Revestir-se do novo homem não ocorre de uma vez por todas. Pelo contrário, dura toda a vida. É um processo gradual que prossegue através de toda a vida cristã. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero dar uma pausa aqui e falar sobre Paulo, né? E começar a falar sobre a melhor ressurreição, que é a primeira, né? Que é antes da grande tribulação, para herdar o reino de Deus, o reino milenar. Quero falar sobre Paulo. A palavra ali é em Filipenses 3:12-16. Glória a Deus. Filipenses 3:12-16. Vamos lá. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus e ao Shamashia. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá,
Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Meus amigos, Paulo ali ainda tinha dúvida, né? Se ele seria um vencedor, se ele herdaria o reino dos céus ou não. Ele já tinha certeza da sua salvação, porque quando você crê no Cristo, no Salvador Jesus Cristo, você é automaticamente salvo. Mas Paulo ainda tinha essa dúvida no coração, se ele seria um dos vencedores que seria arrebatado ali antes da grande tribulação para reinar com Cristo os 1000 anos. Essa é a melhor ressurreição, meus amigos. Agora vamos lá em 2 Timóteo 4, 6 e 8, onde Paulo prevê a sua morte, e ali ele já tinha certeza, né, nos seus últimos dias, que ele seria um vencedor. 2 Timóteo 4, 7 ao 8. Vamos lá. Segundo Timóteo 4, 7 a 8. Aliás, vou ler do versículo 6 a 8. O apóstolo prevê o seu martírio, a sua morte, né? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Eu quero explicar aqui sobre libação, vou grifar aqui, libação. Libação é o ato de derramar água, vinho, sangue e outros líquidos, como finalidade religiosa ou ritual em honra a um deus ou uma divindade, uma prática comum em muitas religiões da antiguidade, incluindo o judaísmo. Ou seja, Paulo estava se derramando seu sangue, entregando seu corpo em sacrifício vivo, né, para herdar o reino dos céus. Aleluia! Para reinar com Cristo os 1000 anos. Ele já previa ali a sua morte. E ele já sabia o que estava por vir. Então ele continua dizendo: o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A sua vinda. Jesus já veio e morreu, mas ele voltará. Amém? Então ele diz aqui que ele combateu com bom combate. E agora a coroa da justiça dele já estaria guardada. Então nesse momento ele já tinha certeza que ele seria um vencedor. Porque Cristo vem buscar apenas os vencedores. Amém, irmãos? Tem muitos crentes aí que acham que porque já foi salvo, vai herdar o reino dos céus. Aleluia. Mas é pelo contrário, irmãos. Somente os vencedores. Porque Paulo, ele diz que o reino dos céus é herdado com muita luta e sacrifício. Você tem que buscar isso todos os dias da sua vida. Amém? Buscar a vida de Cristo. Ser um espelho de Cristo. Ser luz. Oh, glória. Ser santificado. Ser edificado na palavra. E deixar que Cristo produza um novo homem em você, amém? E que você possa funcionar como um membro da igreja, do corpo de Cristo. Agora eu quero ir lá em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 4 ao 12, onde fala da melhor ressurreição. E vamos jogar por terra essa pregação dos falsos mestres aí, né, que se dizem doutores da lei, os estudiosos que fazem teologia, né? São pastores, que se dizem pastores, mas pastor quer dizer que só existe um, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, irmãos? Apocalipse 20, 4 ao 12. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aleluia. Então os vencedores vão sentar no trono, irmãos. E eles vão ter autoridade para julgar, para reinar com Cristo.
Oh, glória! E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora vamos lá no versículo 5, diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, a melhor ressurreição. Então, se é a melhor ressurreição, quer dizer que tem duas, ok? A primeira é antes da tribulação, para subir e reinar com Cristo. E aqueles que ficaram vão sofrer, vão passar um martírio aqui na terra. Os santos que aceitaram Cristo, mas não andaram segundo a sua palavra, segundo o viver diário em Cristo, eles vão pagar um preço grande. Aqui diz, versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Oh, glória! Aleluia! Então vamos repetir para que caia por terra essa pregação aí dos falsos profetas. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Aleluia! Glórias a Deus! Santo, santo, santo. Continuando. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida que é Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Aleluia! Então aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Aleluia! Vamos dar sequência e vamos lá em Apocalipse 7, 9 a 17 para terminar a interpretação dessa palavra sobre a segunda ressurreição. Apocalipse 7, 9 ao 17. Glória a Deus, nós temos que comprovar dentro da palavra. Vamos lá. A visão dos glorificados. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, a Yahweh, dizendo: Amém, o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Yahweh, ao nosso Criador Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Mas um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Então aqui um dos anciãos perguntou, fez uma pergunta a Cristo: quem são essa grande multidão, né? Esses de vestiduras brancas. Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol,
nem ardor algum. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, que é o próprio Cristo. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então aqui comprova, meus irmãos, que depois dos mil anos, depois que os santos que forem herdarem o reino dos céus, haverá outra ressurreição. E essa grande multidão são os santos que aceitaram Cristo, mas não andaram conforme a sua lei, a sua palavra, e ficaram aqui na grande tribulação, e lavando as suas vestes, né, através do sangue do Cordeiro. Glória, glória a Deus, aleluia. Eles lavaram suas vestes, suas vestiduras. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, hein? Então está aí comprovado que há duas ressurreições, mas a gente tem que buscar a melhor ressurreição, que é herdar o reino dos céus e reinar com Cristo os 1000 anos. Vamos dar sequência à palavra. O novo homem foi criado em Cristo, e com Cristo, em Efésios 2,15, a palavra grega está traduzida por em, tem significado instrumental, também significa com. Perdão. Assim, em si mesmo significa, na verdade, consigo mesmo. O novo homem já foi criado com Cristo como essência divina. Quando fomos regenerados, esse novo homem foi colocado em nosso espírito. Agora, dia após dia, precisamos revestir-nos desse novo homem, deixando que o Espírito controle nosso ser e renove nossa mente. Cada vez que alguma parte do nosso ser é renovada, revestimos-nos um pouco mais do novo homem. Portanto, quanto mais somos renovados pelo fato de o Espírito controlar nossa mente, mais do novo homem nos revestimos. Por fim, este processo de revestir-se do novo homem será completado. O novo homem, não há nenhuma distinção cultural ou nacional entre os povos, não há judeu nem gentio, escravo nem livre, culto ou inculto. Colossenses 3, 10, 11. Do mesmo modo, não há americanos, ingleses, japoneses, chineses, alemães, brasileiros ou franceses. No novo homem, Cristo é tudo, pois é a própria essência com a qual é criado. Portanto, o novo homem é apenas Cristo. É Cristo no novo homem. Amém? Como eu citei aqui que não há outros países, né? Japoneses, chineses, alemães, são tudo um só povo. Amém? Como também não há denominações, não pode haver divisões, né? Separações entre o povo de Deus. Eu sou da Assembleia. Eu sou da Deus é Amor. Eu sou da Cristã do Brasil. Eu sou... Amém? Tem vários segmentos religiosos aí. Eu sou católico. A igreja é uma só. Então o novo homem é toda a igreja universalmente falando em todo mundo. Cada um de nós é parte do corpo de Cristo. E juntos nós formamos um corpo inteiro que tem que funcionar harmonicamente. Amém, meus irmãos? Em harmonia, para que a igreja funcione e para que a cabeça, que é Cristo, nos dê sustento, suprir todas as nossas necessidades espirituais, todas as necessidades materiais, né? Que nós precisamos das coisas materiais sim neste mundo, mas Deus supre todas as coisas. Nós temos que buscar o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então temos que buscar Cristo como uma igreja só, em todo o mundo, que não haja separações, divisões. Amém, irmãos? Essa igreja santa que vai subir. Em Colossenses, Paulo apresenta o Cristo que é a plenitude do Deus invisível. Depois de mencionar vários aspectos desse Cristo, ele fala do novo homem. Cristo, entre Cristo como a plenitude de Deus no capítulo 1 e no novo homem no capítulo 3.
temos a experiência de Cristo e o desfrute dele. O resultado da experiência e desfrute do Cristo todo inclusivo é a igreja como novo homem. Portanto, o novo homem resulta do desfrute de Cristo como a plenitude de Deus. À medida que o desfrutamos diariamente, ele é trabalhado em nós, constituído em nosso ser. Dessa forma, torna-se o nosso elemento constituinte. Dia após dia, Cristo é constituído em nós. Por fim, todos seremos totalmente constituídos dele. Como resultado de ser constituídos com Cristo, seremos o novo homem. No novo homem não há lugar para nenhuma pessoa natural, mas somente para Cristo. Cristo é tudo em todos no novo homem. Amém? No novo homem, Cristo é todos os membros e está em todos os membros e ao mesmo tempo é a cabeça do corpo. Aleluia! A única maneira de Cristo ser tudo e em todos no novo homem é constituir a si próprio em nós. O processo de Cristo tornar-se nossa constituição ocorre mediante o nosso desfrute dele. Quando o invocamos e louvamos o Senhor e lhe oferecemos agradecimento e adoração, somos cheios dele. Mediante tal desfrute e experiência de Cristo, somos gradualmente constituídos dele. Enquanto o desfrutamos, ele se torna a nossa constituição, o nosso desfrute. Amém, meus irmãos? Fiquem com esta palavra. E eu espero que os irmãos estudem mais a palavra. Não vá por pregações de homens aí terrenos, que buscam, que leem a palavra na letra apenas, e não no espírito. E eles acabam não entendendo nada e colocando muita confusão na cabeça de muitos santos. Então, procurem ler de novo esses versículos aí que eu citei, em Filipenses 3, 12, 16, 2 Timóteo 4, do 6 ao 8, em Apocalipse 20, do versículo 4 ao 12, que fala da melhor ressurreição, em Apocalipse 7, do 9 ao 17, que fala da segunda ressurreição, a grande multidão, né, que lavaram suas vestes ali no sangue do Cordeiro, que passaram pela tribulação, mas foram salvos. Eles tiveram que passar sofrimento para buscar de verdade o Jesus que nós pregamos hoje, o Cristo, que limpa, que purifica, que salva, e que nos leva para reinar com ele os 1000 anos.